por que será que a balança do banheiro mente tanto na meia-idade? Olha, é uma frustração super real e extremamente comum. A gente mantém os exatos mesmos hábitos, vê sempre o mesmo número ali na balança dia após dia, e mesmo assim, as roupas começam a vestir de um jeito diferente, o corpo muda de forma e parece que não tem explicação, né? Bom, hoje nós vamos desvendar esse mistério biológico. Sejam bem-vindos a mais uma análise detalhada. É simplesmente fascinante entender o que o nosso material de estudo revela sobre a complexa mudança biológica que ocorre debaixo da nossa pele durante a transição da menopausa. Vamos decodificar juntos como essa ciência toda, que às vezes parece super densa, se traduz na prática. E o melhor, de um jeito claro e direto. E aqui está o nosso roteiro de hoje para guiar a gente. A ilusão do IMC, o ciclo vicioso, o fator estrogênio, como quebrar o ciclo e, por fim, a era do GLP-1. Começando pela parte 1, a ilusão do IMC além da balança. Durante muito tempo, a gente confiou cegamente no índice de massa corporal para medir a saúde. Mas a verdade é que, na meia-idade, essa métrica falha miseravelmente em captar o que realmente está acontecendo com os nossos tecidos. Sabe o que a ciência moderna, baseada no sistema STO10, mostra pra gente? Que essa fase não é só um marco cronológico de ficar mais velho. É, na verdade, uma transição biológica totalmente distinta. Em torno ali do último período menstrual, começa uma trajetória de remodelagem invisível no corpo, e o ritmo disso acelera de um jeito absurdo. E aí que surge a verdadeira ameaça clínica silenciosa, a obesidade sarcopênica. Os dados longitudinais são chocantes, porque eles mostram que a massa gorda pode aumentar cerca de 1,7% ao ano, enquanto a massa magra cai 0,2%. E o detalhe mais assustador de todos: isso tudo rola com o peso total ficando incrivelmente estável na balança, criando uma falsa sensação de segurança. Mas pensa comigo, se a balança não percebe isso, como é que a gente detecta? Bom, grandes sociedades europeias já pularam fora dessa ilusão do IMC. Para identificar o problema, é preciso usar medições bem mais avançadas, tipo o exame DEXA ou ultrassom, que conseguem medir a qualidade real do músculo e aquela gordura escondida. Um simples cálculo de peso e altura é completamente cego para essa deterioração. Vamos para a parte 2, o ciclo vicioso comunicação celular. Aqui a história começa a ficar um pouco mais intensa, porque a gente descobre o verdadeiro vilão desse processo biológico: a comunicação constante, de mão dupla, entre o tecido de gordura e o tecido muscular. Primeiro, vamos olhar o que vai da gordura para o músculo. Sabe, ajuda muito pensar no excesso de gordura não como um estoque quieto, paradinho, mas como aquele vizinho indesejado e super tóxico. Esse tecido fica o tempo todo jogando lixo inflamatório por cima do muro, direto para o músculo. E esse estresse lipotóxico prejudica totalmente a via de sinalização da insulina, reduzindo drasticamente a eficiência com que o músculo consegue se reparar. O que ilustra perfeitamente a outra metade da história, a resposta do músculo. Quando a massa muscular encolhe e enfraquece, o nosso gasto de energia em repouso despenca. E pior, o músculo danificado para de enviar substâncias protetoras, as chamadas miocinas, como a interleucina 15 e a irisina. O resultado disso, a gente cria um ambiente totalmente livre para a gordura se expandir ainda mais. É literalmente uma armadilha que se autoalimenta todos os dias. Gordura infiltrando o músculo esquelético. Essa é uma frase que vale a pena fixar na cabeça. Visualizar esse dano estrutural lá no fundo, debaixo da pele, é a chave para entender de onde vem aquela sensação de perda de capacidade física. O grande lance é a gente compreender esse conceito chamado miosteatose. Pensa, por exemplo, num bife daqueles bem marmorizados, sabe? A gordura se infiltra tanto entre os feixes do músculo quanto dentro das próprias células musculares. Por fora, o volume do braço ou da perna pode até parecer o mesmo de sempre, mas a capacidade de gerar força cai absurdamente. Na medicina, a gente chama isso de dinapenia, uma perda severa de força sem o membro diminuir de tamanho visivelmente. E chegamos à parte 3, o fator estrogênio retirada de suporte. E agora que a gente explora o gatilho hormonal específico que acelera essa perda de qualidade muscular nas mulheres. O que será que acontece lá no fundo da célula quando o estrogênio cai? Olha, os efeitos de quando essa proteção vai embora são profundos. Sem o estrogênio, o controle de qualidade mitocondrial desaba. Basicamente, as células não conseguem mais limpar os lipídios direito. Aí o estresse oxidativo dispara e as células satélites, que são como os pequenos operários responsáveis por consertar o músculo, ficam literalmente esgotadas, sem força para regenerar o tecido.
Então vamos para a parte 4. Quebrando o ciclo, uma estratégia focada na função. Felizmente, a ciência não está aqui só para apontar o dedo para o problema. Com base em toda essa biologia que a gente acabou de ver, existe uma saída. E o foco tem que ser total e agressivo na recuperação da função do corpo. E esse número aí não está solto por acaso, 25 a 30 gramas. A literatura é super clara em mostrar que essa é a dose exata de proteína necessária, por refeição, para conseguir vencer essa resistência anabólica que chega junto com a meia-idade. Só beliscar um pouquinho de proteína ao longo do dia não dá conta do recado. Não atinge o gatilho para sintetizar músculo novo. O estímulo tem que ser concentrado. Para essa estratégia virar um escudo de verdade, a gente junta 3 coisas inegociáveis. O treinamento de resistência progressivo, que é levantar peso para valer, junto com essa dose correta de proteína em cada refeição, porque, comer bem não salva o músculo se não tiver o esforço físico puxando a demanda. E o terceiro passo é o exercício aeróbico, que age como uma faxina metabólica, limpando aquela gordura ectópica e melhorando a sensibilidade à insulina. Finalmente, parte 5, a era do GLP-1, um alerta crítico. A gente está vivendo no meio de uma revolução farmacológica com os remédios para perda de peso. E é fundamental a gente entender os perigos estruturais que isso traz para a composição do corpo agora. O recado clínico é super direto. Baixar o número na balança rapidinho não significa que o músculo está salvo. Muito pelo contrário. As evidências mostram que a perda rápida de peso com medicações tipo GLP-1 muitas vezes varre embora uma quantidade enorme de massa magra junto com a gordura. Então, o treino de força não é mais só para ficar bem. Ele vira uma necessidade médica absoluta para prevenir uma fraqueza que pode ser bem difícil de reverter depois. O que deixa a gente com uma baita pergunta para reflexão. Com tudo que sabemos agora, o foco da saúde na meia-idade vai continuar preso naquele número ilusório da balança ou a gente vai mudar o olhar para o que realmente importa, que é preservar a força e a qualidade do músculo? Essa análise da biologia deixou os fatos bem claros. Priorizar a função do corpo é a grande chave para decidir como vai ser a nossa qualidade de vida nas próximas décadas. E é com essa provocação que a gente fecha a explicação de hoje.